Olá, bem-vindo a mais um Soulcast. Esse Soulcast é diferente de tudo que você já viu por aqui. Afinal, hoje a gente vai falar sobre um tema que vai impactar diretamente o trade market, mas é um tema que até para mim é um pouco mais burocrático. Vamos falar aqui sobre reforma tributária. Márcio, mas o que tem a ver reforma tributária com trade marketing? É isso mesmo, a partir de 2027 muitas mudanças estão por vir e isso vai impactar diretamente o negócio de quem presta serviço em trade marketing e também de quem contrata, no papel normalmente da indústria. Por isso hoje a gente tem um convidado super especial que vai me ajudar a tentar esclarecer o que essa reforma traz de impacto para o business. Wanderson Martins, que já foi gerente de planejamento tributário tanto na Rect quanto na Flora. Há um pouco mais de um ano resolveu empreender, é o sócio fundador da Empíricos, e lá na Empíricos ele faz esse trabalho de consultoria tributária. Wanderson, muito obrigado por estar Ô, aqui. Márcio. Cara, eu que agradeço o convite. É um prazer falar não só de área tributária, não só de reforma, né? Mas falar, acho que de gestão, falar de grandes mudanças, né? Que é o tema nosso, reforma tributária, grande mudança. E eu achei muito engraçado o que você falou, né, cara? Assim, que impacta a Soul. E eu tava conversando com o nosso amigo, o João, agora há pouco, na verdade, quem a reforma não impacta, meu amigo. Eu acho que esse é o maior ponto, e acho que durante o nosso bate-papo isso vai ficar claro o quanto é significativa essa mudança, e a gente vai falando um pouco de cada coisa, acho que vai ser bacana. O legal de você ter falado das empresas que eu trabalho é que são empresas de bem de consumo, né? E aí fica claro o quanto o trade, você que é o cara de trade, e sabe melhor que ninguém, o quanto essa área de bens de consumo depende do trade market. Então, acho que esse nosso bate-papo vai ser legal por causa disso, porque eu tive muitos anos do outro lado, né, contratando as empresas de trade marketing, e você, como o grande especialista na área, acho que a gente vai ter muita coisa bacana para trocar. Legal. Wanderson, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Agora, a gente estava falando aqui um pouco nos bastidores, você chegou a escrever um livro sobre o tema? Exato. Na verdade, cara, eu faço parte do grupo da FGV, né, de estudos sobre a reforma, e nós fizemos uma coletânea de artigos e publicamos um livro, e eu esqueci de trazer, mas em breve eu vou mandar para você o livro, e aí você tem a oportunidade de mostrar ao pessoal. Muito bacana, a gente aborda vários tópicos sobre a reforma, traz alguns insights bacanas ali, principalmente para quem é técnico, mas para quem não é, começa a dar um gostinho ali de tudo que tem de mudança e impacto para ser monitorado. Como chama o livro? Que aí eu peço pro pessoal da edição colocar aqui pra gente depois, para quem quiser, tiver curiosidade, quiser se aprofundar nesse tema. Cara, se chama Análise sobre os impactos da reforma mesmo, sobre na ótica da emenda constitucional 132. Legal. Muito bom. Eu queria contar para você que está aqui como é que a gente conheceu o Wanderson, né. O Wanderson é um amigo de um dos nossos sócios de longa data, mas, aqui na Soul a gente começou a olhar para esse tema de reforma tributária como é que isso pode impactar o nosso negócio. E aí a gente contratou o Wanderson para fazer um trabalho para nós, que era primeiro entender qual que era o tamanho, né, ele já falou aqui que isso vai impactar a vida de todo o negócio, de todo mundo que tem uma empresa, mas a gente tem esse olhar mais focado no trade, e junto desse projeto, a gente criou um simulador, que mais para frente a gente vai falar um pouco sobre ele, que esse simulador foi feito basicamente para colocar qual é o impacto, qual é a economia, qual que é o ganho de quem vai usar em prol a reforma tributária e quem não vai. Mas, Wanderson, me conta um pouco, né? Você acabou comentando que tanto lá na Rect quanto na Flora, você trabalhava com essa parte de tributos e contratava empresas de trade marketing também, né? Com certeza. Cara, acho que a empresa de bens de consumo que não tem uma área de trade marketing forte, e aí não importa, a gente vai entrar nesse detalhe se ela é interna ou se ela é terceirizada, a empresa de consumo, de bens de consumo, ela não sobrevive, né? Porque a diferença, ela tá na gôndola. Então, eu acho que uma das coisas que me fez aprender ao longo dessa trajetória em empresa de bens de consumo é isso. Cara, a execução, ela, bem feita, é o que faz a diferencial nas vendas. Então, isso era uma coisa que a gente ouvia muito dizer, e como é uma área importante dentro da empresa de bem de consumo, a área tributária, ela tem que estar à frente de tudo. Assim, por que que eu digo de tudo? Porque o ganho tributário se faz na eficiência, e é no detalhe. Não adianta você falar: "Puts, as grandes, é claro que os grandes planejamentos societários, tal, isso te traz recurso", claro que sim, claro que isso gera economia, mas o planejamento tributário diário ali, no varejo, aquele, cara, traz muito resultado.
E você sabe que empresa de bem de consumo, ela tá ali no detalhe muitas vezes. É o centavo na gôndola que vai fazer a diferença na venda. E onde que você pode arrancar centavos? É também no planejamento tributário, é você ter um olhar para isso, né? É legal, é muito. A gente já conversou várias vezes sobre o tema, mas eu fico sempre curioso e empolgado de saber que, eventualmente, o trade marketing rompe as barreiras da fronteira do marketing, da área comercial e acaba dando visibilidade, dando essa conotação de relevante, inclusive numa área que a gente nem imaginava que impactava. Então, dentro das nossas primeiras conversas, era muito legal perceber que você, mesmo nos bastidores ali, já conhecia um pouco do nosso negócio, o impacto que ele tem. Agora, Wanderson, por que, agora já entrando no tema, na Uhum. veia, por que que essa reforma existe? Da onde surgiu e por que que a gente está, como país e como o governo, as instituições estão se movimentando para tal? Cara, interessante você perguntar isso. E o interessante é o olhar da reforma. Eu vou te dizer primeiro que a reforma ela não nasceu do Congresso. A reforma ela nasceu do grupo, né, principalmente liderado pelo Eurico de Sante, que é um dos grandes tributaristas do Brasil, em conjunto com outros grandes tributaristas, dentro do núcleo de estudos fiscais, né, o NEF, e dentro do CECIF, que foi fundado, inclusive, pelo Eurico Diniz. E aí, em conjunto com os políticos, né, obviamente, com a classe política, essa reforma ela foi tomando corpo. Então é uma reforma que nasceu da sociedade, vamos dizer assim, e tem muitos economistas por trás também dessa reforma. E qual que é a necessidade maior disso? Se você olhar para o que é hoje, só o Brasil faz o que faz. Não existe uma forma de tributação similar à do Brasil no mundo, né? Então, assim, eu vim de multinacional, minha trajetória inicial, principalmente na Rect, né? Para você explicar o que é uma formação de preço aqui no Brasil para quem é de fora, é um absurdo. Por quê? Principalmente porque nossos impostos são por dentro. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas os nossos impostos estão embutidos no preço. Quando você compra uma garrafa de água, quando você compra uma roupa, você sabe quanto que você está pagando de imposto ali. Por quê? Porque o preço está lá dentro, ele faz parte do preço. Então, isso é uma grande diferença, né? A gente, desculpa cortar teu Imagina. raciocínio, mas em trade é muito comum, né? A gente tem clientes multinacionais também, que às vezes tem uma operação ou no México ou no Chile, e toda vez que a gente vem apresentar um projeto aqui no Brasil, eles ficam sem entender. Então eu sinto muito essa dor que você acabou de citar, gente que vem de fora, olha, eu não consigo entender por que é tão caro. Eu já tive casos de clientes que operam aqui no Brasil, que foram cuidar de projetos fora e quando voltaram, falaram, não é possível que a gente tenha tanto custo. E é que aí ficou rotulado como tal do custo Brasil, né? Exato, exato. E ele não é pequeno. Ele não é pequeno, porque quando você para pensar o tanto de imposto que existe na cadeia, e normalmente você tem cadeias muito longas, né? Cadeias que passam por várias etapas. E normalmente na nossa forma de tributação hoje, esses impostos eles vão se acumulando nas etapas. E o que acontece com isso? Se eu tenho um imposto que ele vai se acumulando nas etapas, o seu custo Brasil, como você disse, ele vai cada vez ficando maior, impacta cada vez mais o segmento e a cadeia, né? Isso faz com que chega o produto mais caro para o consumidor, faz com que as empresas tenham menos margem com isso, por quê? Porque como o custo dela fica muito inchado de impostos, porque ela não consegue se recuperar disso, e a gente vai falar um pouco dessa questão da não cumulatividade, que é um dos grandes pilares da reforma, isso vai deixando o preço inchado, 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 e o cara tem que colocar um preço maior para sobrar um pouco mais no bolso dele. Se não tivesse tanto imposto acumulado na cadeia, talvez o imposto poderia ser menos, a margem poderia ser um pouco melhor e o preço na ponta refletir um pouco melhor isso também, chegando um pouco mais barato para o consumidor. Então, é óbvio que é um desafio, né? Isso, como que o mercado vai se ajustar em relação a essas mudanças, quem que vai ficar com margem, quem que não vai. Normalmente a indústria sai um pouco na frente em relação a isso, porque ela normalmente determina o preço, né? Principalmente as empresas que são líderes de mercado, ela tem esse poder de formar o preço ali na ponta. Mas eu acho que esse é o grande desafio, assim, de entender como que o mercado vai se acomodar em relação a isso, entendeu? Mas para finalizar e fechar a nossa resposta. Então, assim, o Brasil era diferente de tudo, da União Europeia, dos Estados Unidos, de todos os países, em relação a como o imposto sobre consumo ele era tratado. Então, até por uma questão de
adequar o Brasil aos demais mercados e você ter uma competitividade, ter uma clareza melhor, a reforma tributária ela vem para transformar isso também. Então hoje, quando você falar para alguém, seja de qual país for, pode ser europeu, pode ser para um canadense, e falar aqui no Brasil é o IVA, o cara fala, ah, é o IVA, eu sei como ele funciona. Pode ter regras um pouco diferentes, alguma questão a adaptar, mas ele sabe o que é um IVA. Agora, quando eu falar para o cara, aqui é um PIS e COFINS cumulativo, um PIS e COFINS não cumulativo, o cara ia falar, cara, do que você está Do falando? que está falando, como que isso Exatamente, funciona, qual que é o impacto. Então, exatamente. seria uma maneira de colocar nosso projeto tributário de uma forma globalizada. Então, É acho isso. que é o primeiro conceito que a gente tem que trazer aqui para nossa audiência é falar, bom, é uma maneira de simplificar e também entrarmos num formato padrão global. Cara, você resumiu muito bem, porque assim como a gente fez na contabilidade, quando a gente se adaptou ao IFRS, então o Brasil tinha seu BR-GAAP, né? Então, há anos atrás a gente fez o quê? Unificou, passamos a ter a mesma regra do IFRS. Aí nós tivemos uma contabilidade padronizada mundial. Quando o cara olha para o nosso balanço aqui, ele sabe exatamente o que tem e ele pega uma empresa de fora, é comparativo. E agora a gente vai ter essa mesma possibilidade. A nossa tributação sobre bens de consumo, ela vai ser agora comparável. Eu Que acho que legal. isso é bem bacana. Que bacana, porque de fato quem é dono ou quem trabalha em agência ou até mesmo quem contrata agência sabe que quando chega nessa hora de contratar fica sempre complicado. Agora você trouxe um ponto que eu acho que dentro de tudo que a gente já conversou, essa história do imposto por dentro, imposto por fora, né? Qual que é o conta um pouco para o nosso público que assim como eu é tão leigo Uhum. nesse tema. Qual que é a fórmula e como isso impacta e como isso gera, te isenta de cumulatividade ou não cumulatividade, que acho que são 2 pilares relevantes dessa discussão, né. Cara, totalmente, assim, eu acho que a questão do imposto por dentro e por fora, junto com a não cumulatividade e o split payment, que acho que são os grandes pilares dessa reforma, eles são fundamentais para que a gente entenda as principais mudanças. Então vamos lá. Eu vou pegar hoje o que nós temos, né, de exemplo de imposto por dentro e imposto por fora. E depois eu explico um pouco como que isso se dá no dia a dia ou na formação de um preço. Então, hoje, por exemplo, o ICMS, para quem é comercial, né, para uma empresa, seja distribuidora, indústria ou comércio, o ICMS ele é um imposto por dentro, ou seja, ele compõe a sua própria base. O IS, assim como o ISS, né? Então, quem é prestador de serviço, eles têm que pagar o ISS ali. O ISS ele também é um imposto por dentro que compõe a sua própria base. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para o IPI, que ainda existe e ele vai persistir ainda, mesmo depois da reforma, ele é um Highlander, o IPI. Ele é um imposto por fora. Então, o que que isso quer dizer? Então, vamos supor que nós temos um produto que custe R$ 100, Legal. certo? Vamos supor que o IPI aqui ele é de 10%. Quando você olha uma nota fiscal, você vê claramente que o valor da mercadoria é R$ 100 e o valor do IPI é R$ 10. Por quê? Porque o IPI foi calculado sobre o valor da mercadoria e está muito claro ali que 10% sobre os R$ 100 é R$ 10 e ele vai estar lá destacado no valor do IPI. Tá. Só que nessa mesma nota, você olha no campo ali do ICMS e você vê lá R$ 18 de ICMS. Aí você fala, ué, cadê esse imposto? Porque eu tô vendo que ele tá aqui R$ 18 no campo do ICMS. Mas onde que ele está sendo cobrado? Porque eu não tô vendo aqui. E é Tá. nesse momento que você olha dentro do preço, dentro dos R$ 100, ali dentro, esses R$ 18 é o ICMS. Ou seja, é a parcela do ICMS, é a parcela do preço da mercadoria que você está adquirindo ou vendendo, que também está sendo formada pelo imposto que é o ICMS. Então, é basicamente isso. O imposto por dentro, ele compõe a sua própria base e está no preço. Tá. O imposto por fora, você vê ele claramente destacado, que é um exemplo nosso aqui, o IPI, e ele está por fora ali, ele não compõe o preço. Ou seja, além dos R$ 100 da mercadoria que você vai pagar, você tem que pagar mais R$ 10, que é o IPI, que é o chamado imposto por fora. Entendi. Então, Entendeu? e aí dentro desse formato que a gente está entrando agora, tudo que estava por dentro ou grande parte dos impostos que estavam por dentro vão ser por fora. Perfeito. E eles vão ter um novo nome, né, pelo que eu entendi, né? Tem, tem. Para facilitar, ficou mais ou menos assim. O que era PIS e COFINS vai virar CBS. CBS. CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, Ok. certo? Então, o PIS e COFINS vai ser substituído pela CBS. O ICMS e o ISS, eles serão substituídos pelo IBS, que é pelo
imposto de bens e serviços. Tá. Então, um é uma contribuição e o outro é o imposto. Então, por isso que a gente fala que são dois tributos, né? Porque são de gêneros diferentes. Um é imposto, o outro é contribuição. Tá. Então, para facilitar isso, o ICMS e o ISS virou IBS e o PIS e COFINS virou a CBS. Uhum. A diferença é, e aí o Brasil, sempre inovador, a gente tem um IVA dual. O que é isso? A CBS, ela tem um aspecto federal. Então, como ela está substituindo a PIS e a COFINS, que hoje é federal, a Uhum. CBS ela é federal, certo? O ICMS ele era estadual Tá. e o ISS ele era municipal. Então, o ICMS, que era estadual, e o ISS, que era municipal, eles vão ficar dentro de um imposto só agora, que é o IBS. Fala, pô, mano, ficou complexo, né? Vai ter um comitê gestor responsável por fazer essa distribuição. Tem todas as regras na Constituição de como que essa partilha vai ser feita. Foi criado um fundo também para garantir que os municípios e estados não terão perda ao longo disso. Mas isso é muito técnico, não vale a pena a gente entrar, mas assim, a reforma olhou para tudo isso. Né? Tá. Então ela se preocupou em garantir que os municípios e estados elas vão ter ali a sua arrecadação preservada Tá. e isso está sendo olhado. Mas, em linhas gerais, é importante saber que são esses dois tributos diferentes, o IBS e a CBS, cada um ali com a sua nomenclatura, mas isso é importante, Márcio, e eu acho que para mim, um dos grandes pilares de simplificação. Eles vão ter a mesma regra, eles são irmãos gêmeos. Então, tudo que acontecer para um como diretriz, acontece para outro como diretriz. E aí, para mim, tá a grande simplificação, né? Porque pra gente que tem o ICMS, que cada estado faz o seu regulamento, estamos Tá. falando de 27 estados, não vamos Uau. nem falar de ISS, que são mais de 5 mil municípios. E a gente teria que entender aí todos os 5 mil regulamentos de cada município. Então, para mim, a grande simplificação tá aí, em ter um regulamento só para esses dois tipos de tributos. Tem uma complexidade operacional, concordo com tudo isso, mas para mim já tem uma certa simplificação aí. Legal. E aí, estando por fora, e aí falando sobre cumulatividade, qual que é o real ganho, né? Porque a gente está aqui, porque o que me chamou muito a atenção, e a gente vai tratar isso, e é o que eu quero expor para nossa audiência, é que a partir desse momento e dentro dessa construção, que a gente tem que tá falando muito sobre o conceito, o que que é o imposto e tal, Uhum, até para dar contexto, e é claro. importantíssimo a gente passar por essa etapa, mas eu acho que o que vai impactar para nossa audiência é o que que eu ganho sobre isso. Eu tenho umas perguntas sobre isso, né. Vamos começar falando sobre você esclarecer um pouco sobre essa cumulatividade, né. Qual que é Claro. o ganho ou a perda que essa cumulatividade de imposto deixava em cima da mesa, né, qual que é o impacto que Aham. tinha e qual que é, a partir do momento que você não tem essa cumulatividade de impostos, qual que é o ganho? A partir daí que acho que é aqui que começa a virar o jogo para quem cobra trade marketing e para também quem compra trade marketing, né. Sim, perfeito. Quando a gente fala de tributo sobre consumo ou imposto sobre consumo, qual que é o conceito? Que esse tributo ele seja arcado pelo consumidor, né? Se estamos falando se é sobre o consumo, ou seja, aquela última pessoa que utiliza dessa mercadoria ou desse serviço é quem deve arcar com o ônus do tributo. Por isso que ele é sobre o consumo. Quando você tem os tributos que são ditos não cumulativos, então vamos falar do ICMS, por exemplo, é um tributo já não cumulativo. Pô, Vanessa, não cumulatividade é antiga, o ICMS já tem isso. Mas o ICMS você não pode tomar crédito de nada que não esteja relacionado à sua parte comercial, nada que não esteja relacionado à sua atividade de venda. Então, por exemplo, tudo que é relacionado ao escritório, você não pode tomar crédito. Tudo que está relacionado, por exemplo, vamos falar de uma indústria, eh, por incrível que pareça, se você compra materiais de uso e consumo ali para manutenção da sua máquina, Uhum. você não pode tomar crédito de ICMS. Ué, Tá. mas como não? Pô, sem a manutenção da máquina, não tem fábrica, não tem produção. Mas você não pode. Então, os estados entendem que isso é um material de uso e consumo e você não poderia tomar crédito disso. Tá. Aí você entende que se eu não posso tomar. O que é tomar crédito, Márcia? É basicamente o seguinte: é, eu estou comprando algo teu, e vamos continuar naquele exemplo de R$ 100, até para facilitar nossa matemática. Daqueles R$ 100 que eu falei que R$ 18 era ICMS, imagina que eu tenho o direito de tomar crédito. Então, o que que isso acontece na prática? Eu compro por 100. Esses R$ 18 de ICMS que estavam lá destacados, o
que eu faço? Eu tenho o direito de me recuperar dele, eu tenho o direito de me apropriar dele. Certo. Então, o que eu faço? Eu guardo esses R$ 18 no meu bolso, vamos dizer assim, no meu caixa, no meu banco. R$ 18 eu tenho aqui guardado. Na verdade, quanto custou essa mercadoria para mim? 82. Por quê? Porque se R$ 18 eu tenho o direito de deixar guardado para usar em algum momento, quer dizer que aquela mercadoria me custou de fato 82. Esse 18 aqui é um efeito caixa para mim. Eu tive que desembolsar nesse momento, mas ele está Tá guardado. guardado. Eu te paguei, mas eu sei que eu posso usar ele aqui em algum momento. Determinado momento eu revendo, eu não fiz nada do que eu comprei contigo, eu só revendi. Coloquei uma margem boa ali, estou vendendo por 200 agora. Quem dera fosse assim a vida, mas enfim, estou vendendo por 200. Vendi por 200, eu tenho que destacar os mesmos 18% de ICMS, por exemplo, e destaquei ali R$ 36. Eu tenho que pagar exatamente os R$ 36? Não. Por quê? Porque eu tenho 18 guardado no meu caixa. Mas você não repassa. Mas o que que acontece? O meu imposto lá, os R$ 200 que eu destaquei na mercadoria, que custou a minha mercadoria, tem R$ 36 lá dentro embutido, Certo. certo? O que que eu vou fazer na hora de levar o dinheiro para o cofre público? Eu pego os 36 que eu destaquei na nota e eu tenho o direito de abater os 18. Então, na verdade, eu só levo para os cofres públicos os R$ 18. Por quê? 36 que eu destaquei, menos os 18 que eu tinha direito de creditar, eu só tenho que pagar os 18. Você reparou que os 18 que eu tenho que pagar, ele praticamente é o mesmo valor que você teve que pagar Sim. sobre R$ 100. E a ideia da não cumulatividade é isso. Eu só pago imposto sobre aquilo que de fato eu agrego de valor na cadeia. Então, você vê que se eu comprei por 100 e revendi por 200, o que eu agreguei de fato na cadeia foi 100, não foram os 200. Uhum. Então, por isso que eu estou pagando só R$ 18 de tributo, porque eu só estou agregando R$ 100, 100. não tem 18. Então, essa é a natureza da não cumulatividade. Eu só devo pagar tributo sobre aquilo que de fato eu gerei valor e agreguei valor na cadeia, Certo. certo? Agora, imagina esse mesmo exemplo nas situações em que você não tem direito do crédito. E aí eu vou te dizer uma série de segmentos que não têm esse direito de crédito. Serviços, por exemplo, você não tem nada. Tudo que você compra, e você compra diversas mercadorias, diversos produtos, e tem imposto ali dentro, você não tem o direito de se recuperar. Ué, e para onde que vai esse imposto? Vai para o seu custo, você concorda? Certo. Você, Repasso, né? você tem que, de alguma forma, né? Porque você tem que pagar aquele seu fornecedor que você comprou. Você tem que honrar com seus compromissos. E eu sei que a Soul honra totalmente com seus compromissos. Então, vamos lá. Imagina que esse mesmo exemplo. Eu não tenho os R$ 18 de crédito. Por quê? Porque vamos supor que isso foi pro administrativo, foi um serviço que eu contratei. Ou serviço, não, desculpa. Foi para uma área administrativa, foi para uma manutenção, como eu disse para você, e fiz uma venda desse produto, não necessariamente desse produto, vamos dizer que ele fez parte ali do meu processo produtivo, foi manutenção de uma fábrica, manutenção da minha máquina, e o produto que eu estou revendendo ali, aí sim eu revendi. Tá. Eu não tenho o direito de me acreditar disso. Então, a não cumulatividade, ela não permite esse direito a crédito. Então nesse exemplo, vamos supor que eu E revendesse, ela né? é cruel que ela vai acabando impactando o consumidor lá na Sim, frente, porque vai ficando tudo mais caro. exato. Então você entende que assim, uma indústria, uma distribuidora, um serviço, ele não é feito só daquilo que está diretamente ligado na produção. Muito pelo contrário. É claro que a produção é fundamental, a área de vendas é fundamental, o seu estoque, tudo aquilo é obviamente é o core. Mas você tem toda uma série de serviços e produtos que você adquire para que o seu negócio opere, que não necessariamente hoje é permitido crédito. Então, qual que é o grande diferencial da reforma? Tudo aquilo que você adquirir, que está relacionado à sua operação. E aí estamos falando, exceto de coisas de bens de consumo, e são super pontuais, produtos como joia, armas, eh, bebida alcoólica, coisas que compram para os sócios, por exemplo. Obviamente, isso não está dentro da atividade da empresa, a empresa não pode tomar crédito. Mas imagine que agora, se você comprar qualquer coisa para o seu escritório, você vai poder se recuperar de CBS e de BS. Então é a não cumulatividade plena que a gente fala. Ou seja, o imposto ele não fica na cadeia. Então imagina o serviço, como nós falamos, o seu, né? Você contrata aí o meu serviço, por exemplo, e tinha ISS ali na minha nota, tem outros impostos na minha nota. Hoje você não se Não recupera acredito. disso. Vai ser passado para alguém.
alguém vai ter que pagar por isso, e você Ok. tem que repassar. Então, o seu custo vai ficando cada vez mais alto em função disso, em função dessas despesas que você precisa de ter para o seu negócio e não pode se recuperar de imposto. Então, eu acredito que tenha ficado claro o quanto que essa cumulatividade, o quanto que esse imposto que vai ficando dentro da cadeia, ele onera, de uma forma geral, a cadeia como um todo. E o principal, um dos principais pilares dessa reforma é isso, essa não cumulatividade plena. Não importa para que área você está comprando, isso passa a ter o direito de crédito, né? Você tem, na verdade, direito não, você tem obrigação, né? Porque direito você pode abrir mão ali e falar assim, pô, então ninguém vai abrir mão do dinheiro, né? Então você tem que ter a obrigação ali de recuperar esse crédito. E direito também dá a impressão que o governo está te dando favor, né? Ah, não, você tem Não. o favor aqui de. Não, não. Você tem o dever de me entregar esse crédito aqui, porque eu paguei por ele faz parte do meu desembolso aqui, né? Então, aí parece que o governo está perdendo dinheiro nessa história, e aí isso não é uma verdade, já partimos Jamais, daí, né? Eu falo, pô, jamais. como é que alguém aprovou isso no Brasil, onde a gente só fala de aumenta a carga e tal, tal. Agora a pergunta, em termos de valores, CBS ele vai ser equivalente a PIS e COFINS, vão ser o mesmo número ou não? Cara, assim, hoje a gente não tem ainda qual que será a alíquota para 2027. Se estima em torno de 9 e alguma coisa, entre 9 e 10 ali. Então ela vai estar muito próximo do que é o PIS e COFINS hoje para as empresas não cumulativas, né? Uhum. Porque quem está no lucro presumido hoje tem uma carga de 4,65, né? De 3,65, desculpa, 3 mais 0,65 de PIS, né? 3 de COFINS e 0,65 de PIS para quem está no presumido. E quem está no lucro real já tem uma carga hoje de 9,25. Tá. Então você fala, pô, Wanderson, para quem está no lucro presumido é uma diferença grande de preço, quase o dobro, mais que o dobro em alguns casos. Sim, por isso que é importante você fazer conta e olhar para o teu negócio, porque isso de fato vai mudar muita coisa. Isso quer dizer que Mas quando eu for contratar, né, imagina que eu sou uma indústria, eu vou contratar uma agência de trade, até entender em que regime essa empresa está classificada é importante, né? Porque isso vai mudar o quanto eu terei de crédito ou não? não, não quando se fala de lucro real ou presumido. Por quê? Porque a partir de agora, todas elas vão pagar a mesma alíquota de CBS. Tá. Então, por isso que eu estou falando que as empresas que estão no lucro presumido e lucro real, elas precisam olhar para dentro de casa e entender esse movimento dessa mudança de alíquota, porque ela passa a ser integral para quem é do lucro real e do lucro presumido a partir de janeiro de 27. Tá. Estamos falando daqui 6 meses, hein? E quem não começou a olhar para isso ainda já está um pouco atrasado. Atenção, empresário que não olhou para É, isso. e é isso aí. Mas, por exemplo, quem está contratando tem um ponto relevante, 2 pontos relevantes que é bom a gente entender. As empresas do Simples também serão afetadas pela reforma tributária. E lembra que eu te falei da não cumulatividade plena. As empresas do Simples elas vão ter uma opção, que é se manter no Simples e pagar como está hoje, já com uma alíquota reduzida e tudo mais, e aí tem os percentuais que isso vai ser aplicado. Ou ela pode optar simplesmente para. Hoje existe uma parcela de PIS e COFINS que elas pagam dentro da DAS, né, dentro do Simples Nacional delas. Elas podem optar por o que é relacionado ao PIS e COFINS, que passa a ser o CBS, eles vão para uma apuração normal. Ou seja, eles vão ter o mesmo regime de apuração de que lucro presumido e lucro real e fazer débitos e créditos ali. E aí fica a dica para quem que é importante esse tipo de análise, mais do que nunca. Você que faz o serviço B2B, você do Simples que tem esse serviço B2B, tem que olhar para dentro de casa, tem que fazer essa conta e entender se faz sentido você estar no regime normal ou no regime simplificado. Então, quando uma empresa contrata, e nós sabemos que várias empresas têm esse tipo de planejamento, de uma empresa estar no Simples, no Simples Nacional, aí sim, a parcela de crédito que a empresa contratante, né, vamos supor a indústria, está contratando ali, a parcela de crédito que ela vai ter direito, aí sim vai ser proporcional àquilo que ela pagou. Ou seja, se ela pagou na nota dela ali, a empresa está no Simples e veio, por exemplo, R$ 3 de imposto, são os R$ 3 que essa empresa que contratou o serviço tem direito de tomar crédito. Agora, se a empresa estiver no Simples, mas optando pelo regime normal, e vier, por exemplo, com essa alíquota que a gente comentou, que pode ser até 10%, vier R$ 10 ali destacado, ela vai ter o direito de tomar crédito de R$ 10. E qual que é a grande sacada aí? Porque muitas empresas, embora você esteja no Simples, quando você vai comparar preço de quem você está contratando, é muito similar a diferença. Às Uhum. vezes dá 3% de diferença, 2% de diferença.
E onde que está o resto dessa diferença que eventualmente pode estar no crédito que você está deixando de tomar? Então, por isso que é importante quem está contratando saber sim o regime de tributação que a empresa vai estar, se é simples ou se é lucro presumido real, porque isso de alguma forma tem que se refletir numa eventual diferença de preço numa Para concorrência, tomar decisão, né? para tomar A decisão. área de compras, então, cada vez mais fundamental a partir de 2027. Já é uma área super relevante para as Sim. empresas e agora ainda mais, né? Eu costumava dizer, quando eu trabalhava nas companhias, que depois da área tributária, as áreas que mais precisam saber de impostos são compras e vendas. Porque no final das contas, se o cara que está na ponta vendendo, ele não souber como que o imposto se relaciona ali, ele toma um nó do cara de compras que normalmente sabe mais que ele. Uhum. Então ele precisa de saber tanto mais, você precisa saber mais do que o cara de compras do outro lado. Então ele é fundamental que ele saiba sobre tributo. E o cara de compras, cara, o segredo de todo lucro tá em como você compra bem, né? Então, se o cara de compras não sabe sobre tributo, meu amigo, você já tá perdendo, você já sai Perdendo a perdendo, porque você largada. tá comprando algo que eventualmente que você paga, acha que tá barato e não está. Agora, Wanderson, eu queria trazer um ponto de alerta, e isso é, a gente tem conversado com muitas pessoas. Você acabou de sinalizar, em 2027 o jogo tá valendo, mas é muito, mas muito comum você trazer esse tema para as conversas com clientes, com prospects, com a indústria, com o varejo, e ninguém tá falando sobre isso, né? Então, como você bem disse, contagem regressiva, são 6 meses contado no relógio. A sensação que dá é que é algo que não está aprovado ainda, que ainda não Que não tem aconteceu, nem regulamento que não tem aprovado, né, imagino. regulamento, que isso não está pronto, e é como se dia 1º de janeiro de 2027 isso ainda não fosse acontecer. Que status que está isso no Congresso? Está aprovado, não está? É regra já vigente a partir do dia 1º? Cara, isso é uma coisa super interessante e nós, normalmente tributaristas, a gente da área consultiva, a gente nota isso, né, essa demora no acreditar que a coisa vai acontecer. Então, se a gente tivesse ainda falando da aprovação de uma emenda constitucional, pô, você fala: "Cara, isso não vai acontecer". Mas, meus amigos, nós já temos a emenda constitucional, nós já temos a Lei Complementar 214 e nós já temos o regulamento publicado da CBS. Então, assim, o que que tá faltando? Nada. Temos alguns, obviamente, alguns ajustes em relação a tipos de documento, algumas tags que precisam ou não vai entrar em vigência, não vai, enfim. São detalhes operacionais que, do ponto de vista de esforço político, são muito pequenos comparado a tudo aquilo que já Que aconteceu, já venceram. que já venceram. Não tem comparação, tá? O que também ajuda a trazer essa sensação pro pessoal de que, ah, cara, isso daí não vai acontecer. Acho que o fato de alguns candidatos ainda falarem, putz, eh, vamos lutar para a reforma ser postergada, esse tipo de coisa, eu acho que traz essa sensação que isso pode acontecer a qualquer momento. E não é assim, porque nós temos uma emenda constitucional que estabelece os prazos e as condições disso acontecer. Então, não são coisas tão simples assim. Então, esses tipos de discussões, eles não contribuem para o debate. Esses tipos de fala, eles não contribuem para o debate. Se você pega grandes empresas, a maioria delas, eu tenho certeza que elas estão há muito tempo trabalhando fortemente para adaptação de sistema, precificação, uma série de coisas voltadas para a reforma. Porque elas sabem que isso vai acontecer. Mas eu posso te dizer também que, pelo histórico do Brasil, muitas vezes já chegou do dia de, olha, valendo a partir de hoje, tem uma prorrogaçãozinha, tem uma mudança de prazo, e isso atrapalha, obviamente, quando você fala em termos de confiabilidade e você fala, "Putz, o pessoal confia que isso vai acontecer. Eu, como gestor, como quem já esteve na área tributária de grandes empresas, eu nunca contei com a prorrogação de prazo. Tem tudo para acontecer. Tem tudo para acontecer dia 1º de janeiro. Pode alterar? Claro, pode, estamos no Mas ela Brasil. vai Nós acontecer em algum tivemos isso momento. de nota fiscal eletrônica mudar, o prazo de implantação, mas mudou-se, sei lá, meses. Tá, mas ela vai acontecer, tá dado isso, né. Hum. E quando as pessoas e as empresas entenderem que traz um certo benefício pra essa reforma, eu acho que isso ganha força, porque como nós falamos, como isso não é isso é pouco falado, muitas vezes o que ganha repercussão é o lado negativo de ter a reforma. Putz, vai ter a maior, alíquota do mundo. Tá, mas quem falou que a gente já não tem hoje?
Quem falou que a gente já não paga mais tributo que É, todo eu acho mundo? que tem a Então, oportunidade agora que é você poder resgatar parte disso, né? e você vê no preço, você como consumidor, você vai pegar um produto e você vai falar: "Espera aí, 30% do que eu tô pagando é imposto? Já Não, é, né? já é, só que você não Só vê". não vê. Esse é o ponto. Só que você vai ver lá, porque vai ser igual quando você, né, as pessoas que já tiveram a oportunidade de estar fora, você vai lá no produto, na gôndola, né, pega por 100, quando chega no caixa é 130, você fala: "Opa, calma, né, não sabia que tinha essa diferença". Então, a ideia vai ser essa, você saber exatamente quanto está pagando de imposto. E aí nós, como sociedade, nós temos que falar sobre isso, porque vai começar a atingir, a gente vai saber quanto de imposto nós estamos pagando, e aí cabe a gente pressionar nossos políticos, pressionar nosso Congresso, nosso Senado, né, porque a gente sabe que quem faz lei no país é o Congresso e Senado. É óbvio que tem toda a diretriz do executivo, tem os vestos, mas, meu amigo, é importante você votar bem, principalmente os deputados e senadores, que eles que vão fazer a legislação que nos impacta. Mas eu acho que é essa sensação, sabe, de tipo, o Brasil vai prorrogar. Eu não contaria com isso, porque tá tudo pronto para a coisa acontecer. E nós deveríamos estar torcendo para acontecer de fato. Bom, Exato. contexto mais do que dado, né? Eu acho que tá tudo aqui. E aqui eu queria falar um pouco sobre o impacto direto no trade marketing, né? Então, para a gente começar esse exercício, né? Traduz para mim em números, Wanderson, do que a gente aprendeu lá com o nosso simulador e tudo mais. Acho que todo mundo vai ter a oportunidade de, em algum momento, falar com a gente. Um cliente hoje paga R$ 100.000 em trade marketing mês, logo no final do ano ele deixa investido lá 1.200.000, né? Tem uma equipe de trade marketing interna e ele gasta lá por ano um número de 1.200.000 para a gente arredondar. Qual que é o impacto e como vai funcionar? Porque a primeira coisa que me preocupou quando a gente começou a conversar, tá, eu tenho direito a esse crédito, vou tomar meu crédito. Uhum. Primeiro, quanto que é o crédito? E a outra pergunta é: como é que eu resgato esse crédito? Eu vou no Sim. banco, esse dinheiro volta para mim, como é que faz? Especialmente para mim, que não sou exatamente dessa área. Então, acho que vale dizer para nossa audiência aqui, primeiro, qual que é o impacto, qual o tamanho desse, dentro de 1.200.000, quanto mais ou menos consegue se resgatar, e como é que é feito esse resgate, Sim. né? Cara, acho que tem vários pontos aí que são importantes. É uma pergunta simples que tem várias camadas que tem muito detalhe importante da gente explorar. Primeiro é dizer como que é hoje. A área de trade marketing é uma área comercial, entendo assim. É de extrema relevância para uma companhia. Quem é da área sabe o quanto isso, principalmente quem é de vendas e da área de trade, sabe o quanto isso é relevante. Porém, para o fisco, é uma área que não interfere no seu faturamento. Por exemplo, você pode acreditar nisso. O fisco fala: não, isso aqui não interfere no seu faturamento, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a área de trade marketing hoje, quem está no lucro real, não toma crédito de PIS e COFINS sobre a área de trade marketing. Tá, Porque o fisco entende que isso não é relevante para o seu. Não está dentro do processo de produção. E o tá, PIS e COFINS, que é sobre faturamento, veja como que o governo ele é justo nesse ponto, né? O PIS e COFINS ele é sobre faturamento. Só que ele diz que só pode tomar crédito de PIS e COFINS naquilo que está na lei, claramente, como insumo, ou aquilo que faz parte do seu processo praticamente de produção, quase que similar ali a um IPI, com um pouco de diferenciação, mas é mais ou menos isso. Então, aquilo que está na área comercial, você não pode tomar crédito hoje. E aí já está a grande diferença. Não pode tomar crédito hoje. Mas com a reforma você vai poder tomar crédito. Lembra que eu falei que não importa qual vai ser a área, a não cumulatividade plena, ela vai te dar esse direito? Então, nesse mesmo exemplo que você me deu, se o cara continuar pagando por 100 mil reais ano que vem, no mínimo, a alíquota de CBS que ele vai estar ali compondo de alguma forma esses 100 mil reais, ele vai ter o direito de crédito. Então, se nós estamos falando de 10% a alíquota, então ele vai ter direito a 10 reais. a R$ 10.000. A 10 mil reais. Ah, legal. Então ele vai ter, óbvio, que tem algumas mudanças, algumas questões ali que a gente tem que ver de preço, que pode mudar, que não pode mudar, mas em grosso modo é isso. O cara vai economizar 10% do que ele já investe hoje. Então, se ele investe 100 mil reais no marketing, ele vai desembolsar. E aí que é importante, cara. Acho que essas pessoas. Por isso que a gente tem que falar, talvez, não sei se esse vai ser o primeiro e último nosso, mas talvez a gente tenha a oportunidade de explorar em outros momentos, vou continuar desembolsando 100 mil.
tá bom? Eu desembolsei 100 mil no primeiro momento. Normal, igual acontecia em 2026, vamos falar que nós estamos em 27, eu olho para trás, continuo desembolsando 100 mil. A diferença é que desses 100 mil que eu desembolsei, 10% vai voltar para o meu bolso. Ou seja, com o mesmo desembolso de 100 que eu vou ter, 10 vai voltar para o meu bolso. Ou seja, então, você não está investindo mais 100 mil por mês, você está investindo só 90, porque esse 10 voltou para o teu bolso. Então a lógica é mais ou menos essa. Então você Então, tem um desse ganho aí na exemplo, casa de 10%. em torno de 10%. Agora, aí fica onde acontece essa mágica, né, porque como é que eu resgato isso, né? Verdade, você me perguntou isso e eu acabei não entrando no detalhe. E aí, é uma dos grandes pontos de dúvida e que as pessoas duvidam muito, é da capacidade que o governo tem de processar tudo isso, né? Porque a reforma tributária, além de trazer essa mudança gigante do conceito de não cumulatividade, tudo isso que eu disse para você, você vai praticamente assistir, ou vai ser assistido, na verdade, na sua apuração de imposto agora. Como isso? O governo ele tem uma forma de processamento que vai ser exatamente assim como eu estou te dizendo. Você vai emitir a nota. No momento em que você emitir a nota, o valor da parcela do imposto, ele já vai ser identificado, Tá destacado lá. destacado, né? Tá destacado lá na nota. Toda a operação onerosa, ou seja, né, que tiver troca de dinheiro, vai ter a necessidade de emissão de um documento, e esse é outro ponto relevante. Tudo passa a ter a necessidade de um documento fiscal. Vão ter modalidades e modelos diferentes, mas tudo passa a ter obrigatoriedade de ter emissão de um documento. Digo isso porque hoje a gente tem situações como locação, por exemplo, que você não tem necessidade de emissão de um documento e tal, vai passar a ter. Até para venda de imóveis, vai passar a ter documento fiscal. Então vamos lá. Emitiu o documento fiscal. O governo vai ter um sistema onde ele vai identificar o número do documento, o valor da mercadoria e o valor do imposto. E vai aparecer para você, ou para a Sou, ou para qualquer empresa, como se ela tivesse um conta corrente. Então, de fato, você vai abrir um conta corrente dentro do sistema do governo, onde ali vão ficar registrando tudo aquilo que você deve, que é quando você emite a nota. Então, você emitiu uma nota, você deve 10. Emitiu mais uma nota, você deve 20. Emitiu mais uma nota, você deve 30, supondo aqui que sejam todas as notas do mesmo valor. E quando você compra, Márcio, nesse mesmo conta corrente, aparece lá que eu, por exemplo, emiti uma nota contra você, Sou. E aparece o valor da nota e aparece quanto que eu destaquei. Automaticamente aparece para você que você tem o direito, e aí vai ser importante eu te falar sobre essa diferença de você ter o direito, de fato, você realizá-lo. Então ele já aparece lá assim, olha, aqui é o seu imposto que você tem que pagar. E esse é o imposto que você tem um direito. Você fala: "Caraca, legal". Então já aparece ali no seu conta corrente e ele já fala para você: "Ó, então, Márcio, você vai ter que pagar no final do mês os 10 que você emitiu", no caso aqui nós falamos em 30 operações iguais, menos os 10 que foi o que o Wanderson emitiu aqui contra você. Então você vai ter que pagar Pagar R$ 20. 20. Ele praticamente já vai te entregar essa conta pronta só para você validar e dizer: "Ok, siga em frente, irei te pagar isso". Válido. Então, Valida. na verdade, eu não pego esse dinheiro, mas eu deixo de pagar outros impostos, né. É Então ele isso. vai fazendo um processo de De compensação. compensação de forma automática, mas aí tem um ponto que é fundamental, tanto para quem presta serviço hoje, para quem contrata, enfim, para quem compra mercadoria, para quem vende. Eu só tenho o direito de tomar crédito, Márcio, se o imposto for pago. Eu acho que isso é importante eu falar até mais uma vez. Eu só tenho o direito de tomar o crédito se o imposto for pago. Pode ser pago por você que está fazendo a prestação de serviço ou está emitindo a nota, ou eu posso optar por eu mesmo pagar esse imposto, caso eu queira. Isso é o que a legislação prevê. E é diferente do que acontece hoje, tá? Por quê? Porque hoje o ICMS ele pode ser tomado crédito independentemente do pagamento. Então, assim, o cara emite uma nota lá. Então, é o que acontece muito. Inclusive, a gente tem vários auditores fiscais nos grupos de trabalho da FGV e eles falam muito isso. Que um dos grandes trabalhos que tem são as empresas que fabricam nota, né? Elas não vendem mercadoria, elas vendem nota só. Por quê? Porque como quem está emitindo a nota não paga o imposto, eu que estou com aquela nota, eu só pego o imposto que está ali e me recupero, e você não paga a tua parte, eu me recupero, o governo fica com o buraco, porque Não, alguém não tem que vai. pagar por isso. Aí não faz sentido. Então, das grandes mudanças da reforma.
eu só tenho o direito de tomar crédito se eu ou você pagar o tributo. E aí vem uma sacada muito importante. Veja, que se o meu prestador de serviço, ele for alguém que não honre com os compromissos, o meu tempo de direito a crédito, ele vai ser maior. Por quê? Somente quando eu pagar o meu fornecedor, porque vamos supor que você prestou para mim o serviço, aquele mesmo exemplo de 110 reais, onde 100 é mercadoria e 10 é serviço. E 10 é imposto. Então, tem duas formas hoje, né? Lembra que eu falei do split payment? Essa é uma das grandes ferramentas que o governo está implementando com a reforma. O que vai acontecer? Na hora em que eu estou pagando a sua nota, Uhum. Márcio, o governo ele vai identificar o Márcio, que deveria pagar esses 10 reais aqui que ele destacou na nota dele, ele pagou? Caso ele pagou, esses 10 reais vai para a tua conta. Vira crédito. Na verdade, assim, vamos dividir o momento. Você emitiu a nota para mim, então você é o devedor do tributo, Tá. certo? Vamos supor que você tinha que pagar esse imposto até o dia 10 do mês seguinte. Então você emitiu a nota no mês de junho, tá? E você, Márcio, deveria pagar essa nota no dia 10 de julho. Não é isso, vai ser um prazo maior, mas só para o nosso exemplo ficar claro. Então você emitiu a nota em junho, Márcio, e deveria pagar o seu tributo até o dia 10 de julho, Tá. tá? Eu só vou te pagar, Márcio, no dia 30 de julho, por exemplo, tá bom? A gente sabe que quando você presta para multinacional é muito pior esse cenário, nem vamos falar o quanto. 30, 60. Então vamos Otimismo, lá, 90. 90, e a gente vai falar o impacto disso no caixa, rapidinho. Então vamos lá. Você deveria pagar no dia 10. Quando te pagar a sua nota no dia 30 de julho, o sistema do governo ele vai ter essa inteligência de olhar e falar: o Márcio pagou o tributo que ele deveria no dia 10? Se o sistema responder não, o Márcio não pagou. O que o governo faz? Ele já retém a parcela do imposto e nem vai para a tua conta. Ou Olha seja, aí. o que é dele, meu amigo, ninguém rouba. Ele recebe antes de você. Esta dúvida eu não tinha, viu, Não. Wanderson? Não sei por quê, mas eu nunca Então tive é essa isso. dúvida. Então, assim, a parte dele, ele garante e já tira. E aí, ele te manda para tua conta, Márcio, aquilo que é teu de direito, porque já que você não pagou o tributo, ele já fez o favor de reter. E aí, a partir do momento que eu paguei a tua nota, Márcio, que eu também, ao mesmo momento que eu paguei a tua nota, eu também quitei esse tributo, porque eu paguei tudo de uma vez, imediatamente eu já tenho direito a crédito, porque eu paguei. Então imagina, só no dia 30, a partir do dia 30, eu que te paguei, tenho o direito de tomar crédito. Eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Então, trabalhar com uma empresa que paga o tributo em dia, que vai antecipar o meu crédito, é isso? Cara, é isso, e imagina para as empresas que trabalham com, igual você falou, infelizmente para nós, mas para o caixa deles é maravilhoso, com 90 dias de prazo de pagamento. Então imagine esse cenário, você tem 90 dias de prazo de pagamento. E a gente, muitas vezes, faz o quê, Márcio? Fatura a nota do primeiro mês, e a gente é uma empresa pequena, mas honesta, a gente vai e paga nosso imposto, não é? Sim. Fatura o outro mês e pagamos o nosso imposto. Faturamos o terceiro mês e pagamos o nosso imposto. Então a gente paga tudo certinho. No momento que nós pagamos de forma correta o nosso imposto, a empresa do outro lado já tem o direito do crédito, Já tem a crédito. já tem o direito a crédito. Ou seja, ela já está com aquele dinheiro no bolso. Ela vai praticamente te pagar a sua nota, Márcio, daqui 90 dias, com tudo aquilo que ela arrecadou só de crédito da tua nota. Olha aí. Então, praticamente com o seu próprio dinheiro do tributo que você pagou, que ela teve direito de crédito, ela vai te pagar. Mas para isso, obviamente, né, as empresas volta para a área de compras para que faça um monitoramento, para Cara, você ter um planejamento tributário, para que esse isso fluxo de caixa, impacta. E aí, do outro lado, Márcio, você que está da Soul e que sabe que eventualmente você vai ter esse desembolso de caixa com tributo ali, tem que se preparar para isso, meu amigo, porque, obviamente, hoje ela é compatível, né? É o que estamos falando, para 27 é uma alíquota muito compatível com PIS e COFINS e tudo bem. Agora, imagina isso quando nós tivermos com a reforma tributária inteira, a pleno vapor, que a carga estima-se em torno de 26 a 28%. então me conta um pouco disso, Anderson. Acho que esse é um ponto importante, né? Porque assim, se você que é empresário, se você que contrata trade marketing, se você que trabalha numa agência ainda fala, putz, mas 10% ainda não é Não é muito, não é relevante? relevante e tudo mais.
A surpresa que me traz, né, que a gente tem, pelo que eu entendi, vê aí você me corrija se eu estiver errado, é que até 2032 esse número, como eu disse, vai chegar a 27, 28%, Perfeito. até quiçá 30, né. Então a gente está falando de 30%. Então, eh, isso vai ser gradativo? A cada ano vai aumentando um pouco? Como é que vai ser Gradativo. isso? Perfeito. Então, a CBS ela entra 27 e já vai a pleno vapor 27 e 28. A partir de 29, lembra que nós falamos que o ICMS e o ISS ele vai ser substituído pelo IBS? Uhum, Então é isso que vai acontecer. Gradativamente, o ICMS, o ISS, eles vão reduzindo as suas alíquotas e proporcionalmente o IBS vai aumentando sua alíquota. Então, diminuindo a alíquota do imposto aqui, que é do ICMS e do ISS, e vai subindo o IBS. Ano a ano, até 2032, quando tiver a pleno vapor, que acaba de vez o ICMS e ISS, e aí fica só o IBS. Então, imagina que ano a ano, essa parcela de economia ou de direito a crédito, ela vai aumentando. Então, o seu impacto no seu negócio, Márcio, ele vai aumentando todos os anos, se você. Por isso que é importante você se planejar hoje, para daqui 5 anos. Por quê? Porque você vai sabendo. Porque tem movimentos que você não consegue fazer, você sabe muito bem isso. Tem um movimento, seja de estrutural, societário, ou de internalização, qualquer coisa do tipo, que você não consegue fazer de uma hora para outra. Não é assim, né? sim. Você não desliga de uma tomada e põe na outra, ainda mais dependendo do tamanho da indústria. Você não tá virando ali um barquinho de pesca, muitas vezes você tá virando um transatlântico, né, então você demora para fazer esse movimento. Então por isso tem que olhar hoje, "Putz, eu vou precisar de começar a fazer esse movimento para em 2029 talvez eu atingir minha plena capacidade de eficiência tributária", porque ali cada vez mais os impactos serão maiores. É, então, porque assim, essa conta começa a ficar muito agressiva, né? E sendo bem drástico, evoluindo esse processo, essas indústrias que têm um time de trade marketing internalizado, vamos supor aqui fazer um investimento de 10 milhões, Uhum. que não é algo, a gente que trabalha nesse segmento Não é sabe que incomum, não é imagina, incomum. imagina. A gente está falando aqui de um time de 100 pessoas, vai dar mais do que isso, por Sem exemplo. dúvida. Então, no primeiro ano, você fala de 2027, você tem um crédito na casa de 1 milhão desses 10, né? Que você vai poder ou aumentar o seu time de trade marketing, mas lá em 2032, né? Congelando os valores, sem eu falar dos Claro, aumentos, sim. a gente está falando de uma economia de 3 3 milhões, milhões, né? tô É um arredondando para 3 negócio que milhões. começa a não fazer sentido. E aí tem um impacto que começa a ser até refletido, né? Como é que alguns mercados que me chamam a atenção, que foi quando a gente começou a conversar sobre isso, como é que essas empresas que são franquias, hoje que tem uma dor enorme, contratação de gente, apesar de ser core business, pesa muito, e até o próprio varejo, né, Wanderson? Porque você pega um Magazine Luiza, você pega uma Casas Bahia, você pega qualquer grande varejista, grande parte do investimento está na folha de pagamento, que hoje Sem não dúvida. acredita. Não acredito. E que lá na frente, caso eles tenham essa equipe numa empresa terceirizada, tem a oportunidade. Então, há uma possibilidade grande de, inclusive, a mão de obra do próprio varejo, das franquias, além dos projetos de trade marketing, irem por esse caminho, não? Tem. E eu digo mais, porque assim, Márcio, o que que você a reforma tributária ela veio para trazer neutralidade. E o que que isso quer dizer em ponto de vista econômico? Sendo bem, prático aqui. Hoje, as empresas tomavam decisão de onde ela vai se instalar, o que que ela vai fazer, baseado em alguns fatores, e um deles, o mais forte, era onde que é mais barato tributariamente está. Em que estado que eu tenho mais benefício fiscal, e que estado eu vou ou que município vai me dar um. Então, o tributo, ele era um fator decisório em onde a empresa vai estar e qual segmento ela vai atuar. Então, muitas empresas hoje optam por ter o trade marketing dentro de casa. Por quê? Lembra que eu falei que não dá crédito de trade marketing? Cara, quando você pega o custo que você vai ter, fica caro. Ou, eventualmente, fica empatado ali. Tem uma questão cultural que muitas empresas ainda acham que isso que pesa. Mas, assim, é, e aí muitas empresas não põem na conta também. E eu vou chegar nesse ponto, com a neutralidade, a ideia é que você faça aquilo que você se propôs a fazer. Ou seja, o Atua no teu core know-how, business, o né? teu core business, se Uhum. preocupa com o teu core business. O que não é o teu core business, o seu core business, meu amigo, deixa para quem tem isso como know-how, deixa para quem tem isso como core. Por quê? Porque você não vai pagar mais tributo sobre isso. Ele vai entrar no seu bolso da calça direita e vai sair no seu bolso esquerdo.
Você entendeu? Então, assim, você vai automaticamente o imposto que você pagar, você vai se recuperar. Então, para que que você vai ficar gastando energia com áreas que você tem que cuidar que não é teu know-how? E E eu falo isso porque eu vim de empresas de bens de consumo. e sem contar custos invisíveis que estão em cima da mesa que ninguém vê, né. Quem internaliza, por exemplo, um projeto de trade marketing está lá assumindo um RH maior, está assumindo risco trabalhista jurídico maior, está assumindo uma área de facilities para comprar uniforme, para comprar celular, para fazer manutenção de equipamento. Tem Márcio, tudo isso que investimento em software, que é caríssimo para você fazer gestão desse pessoal. Você tem BI que você tem que ter específico para isso. exato. E assim, e gente para cuidar disso. Como que você vai ter gente? Porque assim, você precisa de gente especialista, que é né, para dentro do teu negócio, para cuidar do negócio que não é teu. Ou Exato. seja, não A vai fazer. fábrica de geladeira que está lá com Exato. um desafio gigante, tem que ficar Tem que ficar internalizando, gastando internalizando. energia e custos, né. E Então, que agora tem esse além de tudo, agora tem esse incentivo. Porque às vezes muito nesse aspecto, né, a indústria meio que fala: "Ah, é uma questão mais cultural, a gente valoriza aqui o colaborador, não tem precarização da mão de obra", mas aí porque que tá a diferença de quem você contrata. Porque, por exemplo, a gente exatamente. já conversou várias vezes sobre isso e a gente sabe como que a Soul, por exemplo, consegue levar essa cultura que existe na empresa para os colaboradores que ela treina. Então, a gente sabe a forma como o know-how que a Soul tem para preservar a cultura É. da empresa e também colocar a cultura da Soul. Tem um pouco disso, né, de eu acho que nessa tomada de decisão, já que o novo programa da reforma tributária, ela te induz, ou ela te conduz, ou ela te estimula a terceirizar, a tomada de decisão vai ser cada vez mais qual é a empresa a qual eu tenho no mercado que tem capacidade para implementar a minha cultura, o Perfeito. meu valor, É isso. ou a minha maneira de pagar benefícios, de reter, de reconhecer talentos, né. Então, buscar uma empresa preparada para isso é uma outra chave super, super importante. Exatamente. E assim, e hoje, Márcia, aí eu como gestor de empresa e como pessoas que já teve, da eu participei da última empresa eu estava como responsável de planejamento tributário, contabilidade e custos da Flora, né. Então, hoje, você não chamar, pelo menos para discussão, a possibilidade de uma terceirização com a reforma tributária é no mínimo negligência. No mínimo. Não, né, porque assim, o nome da Empíricos não é à toa, né. Se você não testa, se você não realmente não vê se aquilo está de fato valendo a pena, meu amigo, você está cometendo um grande erro, porque eu já cansei de fazer planejamento tributário que: "Olha, eu acho que isso aqui não dá dinheiro". Tá, vamos no detalhe, vamos fazer linha a linha aqui para ver se isso não dá? Cara, e dava. E fazia muita diferença. Então, hoje, você não parar, chamar uma empresa, fazer uma cotação, fazer uma simulação, fazer um teste, por exemplo, tem empresas que são atuações no Brasil inteiro, né? Então o cara tem trademark espalhado no Brasil. Cara, você não pegar uma região e não testar numa região para ver o que que isso vai impactar e escalonar isso, ver se faz sentido, já que a reforma tributária ela te traz esse benefício, É porque é vai o chegar erro. um momento, né, talvez nesse primeiro momento, nessa fase ano um ano 2 nem tanto, mas a partir do terceiro ano, você começa a perder competitividade, né, Márcio, Wanderson, mas porque assim, assim, você hoje, seguindo o modelo que se tem hoje, você acaba, como a gente já falou lá no começo, dando contexto para a galera que você acaba repassando esse custo lá para a ponta. Se uhum, você não se beneficiar do crédito no médio prazo, esse custo vai continuar sendo claro. repassado. Quem se beneficiar vai ter capacidade de reduzir o investimento. Então, chega um momento que isso impacta diretamente na competitividade de uma Mas determinada não indústria, tem a né? menor dúvida, porque assim, e eu te falo, empresa de bens de consumo, ela tem uma margem, na maioria das vezes, apertada. E aí, meu amigo, qualquer 1%, qualquer meio por cento faz diferença. Se não tá lá no custo, tá no G&A. Você entendeu? Você vai economizar isso de alguma forma. Da onde vem a economia? Pouco importa, entendeu? Então, você ter a oportunidade de fazer isso, de gerar uma economia de 10% sobre o investimento que nós estamos falando aqui, que pode ser de 10, muitas vezes, cara, o investimento de trade marketing no ano, ele pode ser maior do que você faz em determinada fábrica em termos de manutenção. Para alguns dos nossos clientes, nós somos uma das maiores linhas de Então, investimento, assim, né? e como que você dizer hoje que 10%, que nós estamos falando em 2027, que isso não vai ser relevante, olhar já hoje, não tem como, assim, é claro que hoje ele é importante, e eu acho que refazendo sua frase
Para hoje ele é importante e para 2029 e 30, ela é fundamental, ela é uma questão de sobrevivência, porque você abrir mão de 30%, por exemplo, de uma potencial economia, ou o seu concorrente está fazendo e você não, cara, com certeza vai te tirar do mercado. É, e a gente tem falado muito sobre, as empresas que têm o trade internalizado se beneficiar a partir de 2027. Mas para a indústria que já tem um trade marketing terceirizado, também tem um ganho, né? Vai aumentar o valor de crédito, né? Vai, Sim, vai passar a tomar crédito, e esse valor ele pode tanto ir para a margem, então é um valor que você acaba podendo jogar uhum, para dentro da margem, ou até quantos dos nossos clientes falam: "Putz, eu precisaria investir mais, eu precisava crescer a equipe, eu precisava atender um novo canal e eu não consigo", e a partir de 2027 já é possível se creditar disso e colocar dentro de um plano entre a área de negócio e a área tributária de como fazer isso, né. claro, e aí é o que eu costumava dizer no mundo corporativo. Cabe a nós trazermos a oportunidade. Tá aqui, ó. O dinheiro é esse, tá na mesa. A decisão normalmente não tá na minha mão. Ah, para Lógico. onde que vai, se não vai. Muitas vezes é o CFO que toma essa decisão, ou em conjunto com a direção da área Vai comercial. gerar uma briga esse dinheiro em cima da Meu mesa, hein. amigo, a minha obrigação era gerar discórdia, era: "Ó, o dinheiro tá aqui", mas era tipo, uma briga boa, né. Briga boa, Brigar pra onde que briga vai o dinheiro é boa. sempre é Porque você sempre melhor do que você falar: "Onde está o dinheiro", né. acho que vai do momento da estratégia, né. Então, se você tem uma empresa que está sofrendo com uma margem muito ajustada, tudo que você puder capitanear e jogar isso pra margem, ok. Se você tem uma empresa que fala: "Putz, eu quero avançar mercado, eu preciso aumentar a market share, vou botar isso para jogo e vou Claro. botar na", então é sempre um trade-off, e é por isso que essa E vale discussão aquela política também, né, Márcio? Vamos fazer o seguinte: metade pra mim, metade pra 50-50. você, todo mundo sai feliz e ganhando. 50-50. É, vai ser um trade-off importante, especialmente para os níveis executivos, né? A gente está falando aqui de discussões que Uhum. vão na esfera de CEOs, CFOs, etc. Agora, Wanderson, hoje eu já consigo falar sobre esse tema com um pouco mais de familiaridade, mas eu confesso que quando a gente conversou a nossa conversa, o que eu queria saber é: eu preciso mostrar isso em número para os nossos clientes, e a gente fez Aham. um trabalho muito interessante, porque assim como você já sabe, sou leigo no assunto, eu falo: "Cara, como é que a gente vai tangibilizar É, este ganho para é as pessoas?" E a grande. gente montou um simulador, né. Queria que você contasse um pouco de como foi isso para você, né, porque você tá tão familiarizado, fala: "Putz, mas eu preciso explicar agora para esses caras de marketing e da área comercial como é que isso funciona". Como é que foi esse desafio para você? E falar um pouco do que hoje o nosso simulador pode contribuir aí para as pessoas que têm dúvidas sobre qual o impacto real da reforma no negócio. Cara, eu acho que o simulador, ele é a tradução de tudo que as empresas precisam. É uma conversa de boa vontade entre a área tributária e a área comercial, que no caso era você. Quando a pessoa do outro lado está disposta a entender e quer entender sobre o tema, que era o caso da Soul e na sua figura principalmente, é muito mais fácil a gente conseguir achar os caminhos, né? Porque você muitas vezes questionava, igual você está fazendo agora, pô, mas cara, eu não entendo isso, não faz sentido, o porquê. E aí a gente vai tentando de uma forma, de uma linguagem mais natural, mostrar isso. Então o simulador, ele é a tradução visual e numérica do impacto da reforma. Então, eu acho que essa construção em algumas mãos que nós fizemos, ela é a tradução do impacto visual. Então nós pegamos casos reais, né, obviamente respeitando ali a política de privacidade de cada empresa, mas a gente pegou números reais e falamos: "Cara, é isso, para 2027 o impacto é esse, efetivamente". Chegamos ali em casa de vírgula, né, Marci, 9,23% de economia em alguns casos, simulando quais seriam os impactos das mudanças. Então, eu acho que o simulador é isso, é você sentar na frente do seu cliente e falar para ele: "Olha, tá aqui as mudanças e as possibilidades. O que que você quer fazer junto com a Soul pra gente construir esse caminho junto?". Então, é difícil da gente até traduzir, né, o que significa, porque eu acho que visualmente é mais fácil e é o que você trouxe realmente no simulador. E é claro que você com a sua habilidade comercial ficou muito melhor aqui do que a gente tinha só de linguagem financeira, né. Mas eu acho que foi muito, gratificante no final a gente ver o resultado do simulador e o quanto isso pode impactar e levar essa visão tão clara para os clientes, né. Legal. Se você assistiu até aqui e tem o interesse de entender
na prática, qual é o impacto da reforma tributária dentro da tua equipe de trade marketing, seja ela interna, seja ela, uma equipe já terceirizada, fala com a gente, vamos bater um papo, porque a gente tem esse simulador, a gente coloca lá toda a estrutura que você tem e já sai lá uma projeção do ganho já em 2027 e também qual é a projeção de ganho e economia que você tem ao longo desse período até 2032, né? Então, Wanderson, a gente falou muito sobre o impacto da reforma tributária, mas eu acho que o grande recado que fica para CEOs, CFOs e até para a área técnica, né, é que é preciso tomar pé da situação, entender que isso é urgente, urgentíssimo. De novo, Sim, a gente está para lançar esse podcast aqui estamos já em julho, falta pouco tempo, e você já pode gerar saving a partir de janeiro de 2027, né. Como dissemos, você pode eventualmente montar um plano de faturamento onde basicamente você paga a tua operação de trade com caixa gerado pelo crédito, né. uhum. Então tem muitas possibilidades de você até uma empresa que eventualmente não tinha um projeto de trade marketing, porque não estava previsto em Implantar budget, agora. começar a olhar para isso e enxergar isso como uma oportunidade. Então, no longo prazo, qual é o olhar da reforma? Quais são os ganhos, né? A gente falou muito agora Uhum. nesse capítulo de trade marketing. Como é que você enxerga isso para o futuro do país, da economia? E como um CFO, CEO deveria olhar para isso a partir do próximo ano? É. Acho que o tema urgência, o Márcio, ele é o mais relevante. Vamos falar de grandes empresas primeiro. O orçamento ele começa, meu amigo, ali em outubro, setembro, tá todo mundo já querendo tomar conta do seu dinheiro, já, Já né? Já tem já que planejar estamos 2027. já está Ou aí, né? seja, você já demorou para começar a olhar para isso, né? Então, a urgência é ainda maior quando você fala em termos de investimento para 2027. Então, olhar orçamento, olhar, falar sobre reforma, gente, se isso vai impactar o preço, não há a menor dúvida, de todos e de todas as áreas, né? Então, olhar para a reforma, ela é fundamental, seja do teu aluguel ao teu trademark, como estamos falando aqui, é fundamental. Como tudo na vida, Márcio, como toda mudança que a gente tem, ela é difícil, né? Os primeiros anos serão complicados para nós, principalmente da área tributária, conviver não só com o que a gente convive hoje e ainda com mais CBS e IBS, meus amigos, mais todas as obrigações tributárias que surgiram e estão por surgir, não vai ser fácil, né. Então a gente prevê que realmente os próximos anos, aí 5 anos, vão ser de muito trabalho e muita adaptação. O mercado vai se adaptando e eu acho que isso é uma regra do capitalismo, né, cara, o mercado ele vai se ajustar, vai ter impacto no preço? Sim, vai ter coisas que vão ficar mais caro, coisas mais baratas, e ali o mercado ele vai em algum momento se ajustando, né. Vai ser algo regulando, né? Vai se Uhum. regulando, não tem jeito, né. E aí uma parte boa é quem hoje paga seus tributos em dia, quem se esforça pra caramba pra ser honesto e não sabe que o quanto é difícil ser honesto no Brasil, porque é caro, e quem de fato acaba burlando ali o sistema, hoje se beneficia. E aí eu acho que é o grande mudança da reforma. Ela traz uma igualdade. Aquele cara que hoje trapaceia, que sonega, que não paga os funcionários em dia, que não, cara, esse cara ele vai estar cada vez mais fora do mercado. E a reforma tende a trazer esse equilíbrio no mercado. Então, hoje, muitas empresas que são honestas e pagam seus tributos em dia, elas não conseguem competir com aquele cara que só sonega e daqui a pouco abriu uma empresa de novo. Então, a reforma ela vem para trazer também esse equilíbrio. Nós temos várias mudanças também significativas no termo de devedores contumazes e tudo mais. Então, acho que esse é um passo muito importante para a economia do país, né? Do ponto de vista de equilibrar essa e trazer essa neutralidade econômica para que as empresas compitam de forma justa. E eu acho Legal. que a reforma é um grande ponto para isso. Mas cara, vai ser difícil. Os próximos 5 anos, é o que eu disse, precisa de muito estudo, precisa de fazer conta, precisa de fato, as áreas estarem muito integradas, como você disse,
compras, né, área de suprimentos, área tributária, contabilidade, vendas, os vendedores, cara, eu sei que é chato, não é uma coisa maravilhosa você ouvir falar de tributo, mas é importante. Cara, faz a diferença no seu pitch de venda. Isso faz diferença você saber do que está falando, né? E você pode trazer ali uma visão pro cara de compras que ele não tem, e esse ser o diferencial da tua venda. Mas é isso, acho que do ponto de vista, assim, longo prazo é favorável, médio prazo ali, esses 5 anos vai ser bastante desafiador, mas eu vejo que depois disso, com a reforma implementada, tudo ajustado, eu acho que vai ser muito favorável para a economia como um todo. Bom, eu dentro da minha leiguice, né, da minha falta de compreensão profunda sobre tributos, eu vou fazer o último teste aqui para ver se eu também consigo sintetizar todo o impacto dessa reforma pro negócio do trade marketing. Então, Ah, o que você trouxe aqui em primeiro plano é uma padronização, então acho que em âmbito global a gente começa a minimamente ter um ganho aí de entendimento, então quando você vai vender para players que são de fora do país, vai ficar muito mais simples de entender, a história do boa, custo por dentro, custo por fora. Tem o ganho, né, para a indústria e para quem compra trade marketing, de você ter a tomada de crédito que não se tinha para quem contrata perfeito, serviço, acho que esse é um impacto direto no bolso, perfeito. né. Eu acho que tem essa história de você poder, entender, e você trouxe essa história de testar, né, então, especialmente para as indústrias que têm um trade marketing internalizado, que não acreditam, acho que no médio e longo prazo, essa tomada de decisão ela é quase compulsória, né, porque a Hum, gente já falou aqui sobre perder competitividade perfeito, inclusive, então por que não testar e obviamente homologar agências, como você já trouxe aqui, cumpram aí as suas obrigações e que tem essa preocupação com pessoas, com cultura e tudo mais. Então, e para um país, né, quando você fala agora no final sobre ter essa, eh, pe não digo uma perseguição, mas uma equiparação e beneficiar as empresas que agem de forma correta, acho que no final das contas a reforma é um grande ganho para a sociedade, para o país e para a economia, né. eu realmente acredito nisso, cara. Tem muita gente que está saindo perdendo com a reforma. Não tem como se dizer, né? Porque é importante ter um cenário nebuloso muitas vezes, é importante ter pontos de discussões. Muitos advogados odiaram a reforma porque ela começa a trazer ali algumas clarezas. Mas assim, no operacional, é claro que tem problema, cara, tudo tem problema. Não dá pra você dizer, ah, é uma reforma perfeita. Não é, não tem, não existe isso. Mas acho que a questão do trade-off, quando você fala, o que que eu perco, o que que eu ganho com a reforma, eu acho que no frigir dos ovos a gente tem um saldo positivo. É, essa nebulosidade que está instalada hoje, tem muita gente ganhando dinheiro sobre isso, É né. isso, Então é eu acho isso. que vai ter sempre os contras, mas eu também, depois de tudo que eu já ouvi, e junto com você aqui a gente foi pesquisando, eu vejo com bons olhos. E para o negócio das agências de trade marketing, né, a gente, como eu disse, surge uma nova oportunidade de a gente atender o varejo, atender empresas de franquias, né, não só pela questão do ganho financeiro, né, porque normalmente, por exemplo, quando você olha o franqueado, o grande desafio daquele cara, por que que ele contrata uma franquia? Porque ele está comprando um modelo de negócio. Aí Exato. quando ele compra o modelo de negócio, ele se depara, fala: "Bom, agora dentro desse modelo eu tenho que contratar, gerir, administrar pessoas", o que é um desafio muito grande. E hoje ele não se vê, trabalhando com uma agência nesta frente, porque ele fala: "Putz, vai ficar mais caro". E daqui a pouco esse mais caro já não fica mais tão caro, e Exato. com um trabalho de planejamento tributário pode inclusive pagar essa conta dentro desse modelo. Então, Sem dúvida, sem dúvida. olha, Wanderson, talvez tenha sido o nosso podcast mais longo da história aqui do Soulcast, mas é para mim um tema árido, tenho certeza que a nossa audiência também vai entender como árido. A gente se compromete a trazer pílulas para esclarecer, Bacana. mas para quem nos acompanhou até aqui, fica aqui, acho que talvez um conteúdo mais amplo que eu tenha visto. Tudo que eu procuro sobre a reforma, ou ele é muito técnico, ou ele não está relacionado. E aí foi até a partir dessa necessidade que eu falei: putz, que tal a gente levar isso um pouco Legal, mais bacana. condensado, um pouco mais adequado à realidade das agências e das indústrias que fazem isso. Espero que você que chegou até aqui tenha gostado.
Fica o nosso convite para falar conosco. Wanderson, antes de terminar, queria que você deixasse aí teu contato para quem tem interesse em se aprofundar, entender como que se beneficia ou montar, junto com a Empíricos, por exemplo, um plano para usufruir dos benefícios ou minimamente se planejar para esse 2027. Acha o Wanderson por onde? Cara, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que é um bate-papo muito prazeroso, porque eu, por incrível que pareça, eu gosto muito de tributo. As pessoas falam, mas como que gosta dessa área, né? Eu sou um Mas desses, como é que gosta disso? mas realmente é fascinante porque a gente vê o quanto a gente pode contribuir com os negócios, né? E aprender, eu realmente fico fascinado com isso. E é isso, espero que realmente tenha sido interessante para os nossos ouvintes. E pode acionar a Empíricos pelo www.empiricosoluções.com.br ou pelo arroba Empíricos Soluções também no Instagram. E tem meu telefone, que eu posso deixar, que é o 11 99683 4997. A produção vai dar um jeito de colocar tudo embaixo aqui pra gente, fique Ótimo, tranquilo. muito bom. E é isso, Márcio, brigadão pelo bate-papo. Confesso que nossa primeira vez aqui no podcast tinha uma certa receio, tinha um certo receio de começar, mas foi maravilhoso, foi um excelente bate-papo. Wanderson, muito obrigado. Eu acho que o trabalho que a gente construiu juntos no nosso simulador vai ajudar muita gente que tem dificuldade em entender, em ver isso de uma forma muito mais simplificada. Obrigado por construir isso com a gente e obrigado também por estar aqui, né? De novo, né? Eu nunca imaginei fazer um podcast sobre reforma tributária, Eu hein? quero até fazer aqui, se alguém quiser, falar, pô, Márcio, eu quero que você faça aqui uma apresentação, mas traz o Wanderson para uma reunião, pra gente falar junto sobre reforma, pra gente mostrar os aspectos. Fico à disposição, Márcio, pra gente eventualmente ir num potencial cliente, fazer um bate-papo com eles ali, mostrar sobre o simulador, falar dos impactos. Legal. Tamo junto no projeto. Agradeço, tamo junto. Tá bom? Bom, pessoal, encerramos por aqui mais um Soulcast. Foi um prazer estar com vocês. E em breve, mais novidades sobre o trade marketing, sobre a reforma tributária. Agora que a gente está ampliando o leque e falando sobre trade marketing nas vertentes mais amplas que existem. Obrigado por chegar até aqui e a gente se vê em breve.